Muito bem-vindo ao primeiro EKT Cast, um podcast que vai ajudar a sua empresa a se desenvolver, crescer, vendendo melhor para vender mais. Eu tô aqui com um convidado inédito, né? É o primeiro. Incrível, muito especial, o Marcos Cunha, tá? Ele é empreendedor profissional de Growth Marketing com sólida experiência em marketing digital, performance e análise de dados, fundador e CEO da Histórica, uma das principais agências digitais aqui do DF. Tem ajudado marcas como Uber, Rappi, Implave, DF Móveis, Inframérica, transformarem o marketing através do digital, né? Então vocês percebem que a gravidade aqui ficou mais pesada, né? Tá legal. Marcão, obrigado, cara, pelo convite. Tamo junto demais, obrigado por ter vindo. Cara, ocupado pra caramba. E tô muito feliz com a tua presença, cara. Você tem alguma coisa pra falar antes da gente começar? Que isso, cara. Eu que agradeço o convite. Eu adoro conversar sobre desafios de marketing, de crescimento. É muito do que a gente respira no dia a dia lá da agência. E tamo junto. Espero contribuir aqui pra turma absorver conteúdo e conseguir gerar algumas transformações no negócio deles. Bora nessa. E assim, gente, só pra vocês saberem, o Marcão é nosso mentor, né? Particularmente, meu mentor, semanalmente a gente troca ideia, tomo muita porrada. Tô aqui também pra indagar algumas curiosidades, algumas dúvidas que eu tenho, acho que sempre tenho dúvidas, mas também provocar, né? A gente acho que vai ter um bate-papo legal. E um dos temas que eu queria trazer aqui hoje era justamente essa interseção e essa correlação, essa relação entre marketing e vendas, e também como que o marketing, ele é o começo, vamos dizer assim, né, para o comercial trabalhar. Do contrário, a gente não consegue vender, né? Então, o lado da Encratel é o lado de venda, só que se a gente não tiver ninguém para vender, é bem complicado. Então, falando de aquisição de cliente também, né, do lado do marketing, eu queria que você introduzisse um pouquinho desse tema, que você tem um conhecimento muito bacana sobre o assunto. Como é que é a tua visão em relação à aquisição de clientes, principalmente para empresas de serviço pequenas, né, que tem muito essa dificuldade, tem muito essa dor, e fala, cara, eu tenho um serviço incrível, eu sou um excelente consultor, tenho um produto incrível, mas eu não consigo vender, tá? A concorrência é grande, eu vou entrar no digital agora, será que vale a pena? Será que não está saturado? Por onde eu vou, eu bato nas portas, eu saio ligando, né? Por onde eu começo? Então, como é que é esse cenário para você? Como é que é um pouco da tua visão? Eu queria que você introduzisse um pouquinho esse tema. Boa. Cara, acho que para mim a primeira grande frase aqui da conversa é: não existe falta de mercado para produto bom. Ou para serviço bom, né? Acho que essa tese e essa verdade ela precisa estar na cabeça de todo empreendedor, de todo empresário, desde a partida. O primeiro grande desafio, até antes da gente falar de aquisição, é validação de produto. Isso aqui para mim é um ponto fundamental, porque tem outra frase que eu gosto muito, que é: não existe marketing que resolva produto bosta. Eu não sei se pode falar palavrão aqui não, mas pode, bora. É um ponto que é super importante, porque a gente se apega muito às soluções que a gente propõe para o mercado. E a gente muitas vezes esquece de perguntar para o mercado se o nosso produto é bom mesmo. Então, poxa, os primeiros exercícios de qualquer empresa que está começando precisam ser exercícios de validação. De ir para a rua, oferecer o produto ou serviço na base da raça mesmo, para fazer a primeira, a segunda, a terceira venda e exercitar a prestação de serviço ou avaliar como é que o produto está atendendo a expectativa do cliente ou não, para a gente fazer um negócio que o técnico vai chamar de Product Market Fit, que é entender de fato se o nosso produto está resolvendo uma dor e se o nosso produto tem demanda, ou se o nosso serviço está resolvendo uma dor e tem uma demanda também. Perfeito. PMF, né? Se o pessoal quiser pesquisar aí, procura o PMF. Isso aqui feito, aí a gente consegue falar de aquisição de fato, que é como é que eu traciono isso daqui uma vez que eu entendi que o meu produto está validado, que o meu serviço está validado. Isso é uma tese que vem lá do mundo das startups, que sempre partiam de hipóteses, né, e precisavam validar essas hipóteses. A gente também tem que validar aqui a qualidade do nosso produto ou serviço, talvez de um jeito mais manual, menos escalado, mas a gente precisa fazer essas validações. E aí tem NPS, tem pesquisa de satisfação, tem um monte de jeito para fazer essa validação. Bom, vencida essa etapa, a gente começa a falar de aquisição. E o primeiro grande desafio de toda empresa é achar o seu primeiro canal de aquisição que vai ajudar a fazer ali as primeiras vendas sem tanto sofrimento. E isso aqui é uma dor muito grande da vasta maioria dos empresários, empreendedores de primeiras viagens e das pequenas empresas. Cara, como é que eu trago essa pessoa para sentar comigo? Fica aquela sensação de, poxa, quando o cliente chega para conversar, o prospect chega para conversar e eu faço a primeira reunião, eu até consigo converter, talvez não estou tão estruturado, não precifico tão bem, demora um pouco mais do que eu gostaria, um monte de coisa que vocês tratam aí na Encratel que eu sei, mas vai de certa forma.
mas eu preciso de mais reunião, eu preciso de mais oportunidade. E aqui é que começa o dilema, porque quando você vai para a internet para pesquisar sobre isso, tem um monte de guru, cada um falando um negócio diferente, né? Tem o cara que fala que é o outbound, que vai resolver tudo, é fazer 50 ligações, 100 ligações, 200 ligações no dia, disparar 1000 e-mails. Isso pode funcionar para determinados negócios. Tem outros gurus mais perto da minha realidade, talvez que vão falar, pô, é anúncio na internet e é isso que é o futuro, e se você não anunciar na internet, sua marca não existe. Vai funcionar para muitos negócios, mas também não vai funcionar para outros. E no final das contas, o exercício que a gente tem que fazer nesse primeiro momento é testar. Testar vários canais de aquisição, olhando para o que a nossa concorrência está fazendo, olhando para onde podem estar as oportunidades de acordo com o comportamento do nosso cliente, para a gente conseguir criar as nossas teses e as nossas validações de canais de aquisição. E por exemplo, uma empresa que ela tá rica, tá pobre. Tá rica, tá pobre. Porque esse cenário de instabilidade e não ter previsibilidade, em que o dinheiro é escasso e num cenário de teste, eu tenho que saber onde eu alocar. E quem já fez algum pequeno teste aí no marketing sabe que se você não tiver um mínimo conhecimento, você vai jogar dinheiro fora. Então eu percebo muitos empresários também com um pouco desse receio inicial, de falar, cara, eu vou colocar, mas eu vou ter o retorno? Vai funcionar? E muito baseado no que você falou, eu tenho que testar primeiro, então não dá para prometer. Diante desse cenário de pouca grana, muita instabilidade, pouca previsibilidade, eu tenho que testar e eu também não tenho muito caixa. Como que a gente lida com esse cenário? Copiando. A verdade é essa, né? Acho que as pessoas são apaixonadas por novas ideias, mas a real é, quando você está com uma empresa pequena e você tem que ser cuidadoso com o teu caixa, você protege seu caixa fazendo o que você sabe que funciona. E o que funciona? O que os concorrentes estão fazendo e está gerando resultado. É óbvio que você vai olhar para concorrentes que estão vencendo, que estão vendendo, e você está vendo o que eles estão vendendo. Poxa, o que é que eles estão fazendo? Eles estão produzindo conteúdo? Poxa, produz conteúdo também. Ah, eles estão fazendo anúncio na rede social? Faça anúncio também. Eles estão fazendo evento? Faça evento também. Só que, lógico, não faça a mesmíssima coisa com o mesmíssimo formato. Vai criando a tua identidade a partir das teses que já estão validadas. Legal. Copiar é mitigar risco. Para depois que você tiver um caixa mais estável e mais capacidade de investimento, aí você conseguir fazer outras brincadeiras e entrar em outras oportunidades ou testagens. E como é que uma pergunta que parece óbvia, mas acho que muita gente já me perguntou isso, como é que eu defino concorrência? Porque você falou, vou copiar quem está fazendo, talvez algum concorrente, alguém do mesmo segmento, alguém, porque tem aquele discurso de concorrência direta e às vezes concorrência indireta, né? Às vezes ele não... tem uma história da Disney versus Harley Davidson, né? Então o pai americano vai escolher levar... Não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi muito essa história. Não sei se vai levar o filho ou pra Disney ou ele vai comprar uma moto pra ele. E acaba concorrendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, acaba concorrendo em termos de financeiros. Porque alguns pais não vão conseguir levar o filho pra Disney. Então assim, como é que eu defino o concorrente ideal ou talvez indireto, para eu conseguir fazer esse tipo de cópia? Porque tem gente que também fala, vou copiar da Apple, vamos supor, só um exemplo, mas ele é muito grande. Também, às vezes, estratégias que eles estão usando não vão ser úteis, ou talvez eles estejam em outro patamar, um patamar tão grande de autoridade que eu também não... Mesmo que eu copie certinho, vai dar errado comigo. Então, acho que também tem uma questão de selecionar bem essa concorrência. Quais são os critérios que eu tenho para poder saber com quem que eu vou copiar? Quando a gente está falando de pequenas empresas, esquece concorrente indireto. Porque aí você está discutindo uma seara que a gente não consegue atacar nesse momento. Que é uma seara de posicionamento, de proposta de valor, que entra em umas discussões muito etéreas. A gente tem que olhar aqui para empresas que tratam a mesma dor latente que eu trato. Então, no caso do pai da moto da Harley com a Disney, eu preciso falar com o pai que tem a dor do que eu faço com meu filho nas férias, que eu não aguento mais esse moleque me enchendo a paciência. Se ele está na dúvida, já não está mais dentro do hall de público que você quer impactar. Então, a gente tem que olhar para empresas que estão tratando a dor latente que eu trato, que tem um porte próximo do meu, não necessariamente o mesmo, pode estar 1 ou 2 degraus acima, não vai estar 20 degraus acima, em termos de porte, de autoridade, de força de marca e por aí vai, porque senão a gente começa a brigar em lugares que não vão gerar tanto resultado para a gente. Esses dois elementos, para mim, eles já criam para a gente um pool de concorrentes muito bom para a gente fazer essas comparações e entender, poxa, esse cara está fazendo o que? Ele está trabalhando com evento? Como é que é esse evento desse cara? Deixa eu ir nesse evento para ver como é que é. Deixa eu
olhar para a abordagem, para o discurso que ele está fazendo. O funil do cara. Exato. Deixa eu me colocar aqui como cliente desse cara. Deixa eu preencher esse formulário e ver o que acontece. A gente descobre atendimentos na parte comercial incríveis, roteiros, scripts, entrando, sendo cliente oculto quase, descobrindo isso, porque você tem vários insights interessantes. Exato. Tanto para o marketing quanto para o comercial, né? Isso, mas a grande questão é, se eu sou uma empresa pequena que vende consultoria, cara, se eu estou vendendo consultoria como uma empresa pequena para empresas pequenas, eu não estou sendo comparado com uma McKinsey. Então eu não tenho que olhar para o que a McKinsey está fazendo agora. Eu tenho que olhar para outras consultorias pequenas, como é que eles estão captando. Quem que é essa consultoria que está vendendo bem agora, perto de mim, e que talvez esteja roubando o meu mercado? O que ele está fazendo? Pô, eu vou fazer igual. Vou fazer igual, do meu jeito, aqui tentando mudar um pouquinho o discurso, trazendo um pouco dos meus diferenciais, para conseguir criar essa camada aqui dentro e começar a gerar algum tipo de entrada de caixa. Pô, isso aqui começou a entrar, poxa, agora qual é o próximo passo que eu posso dar? Que novos investimentos eu posso fazer para inovar e testar outros canais? A questão geográfica, ela é preferencial. Se eu conseguir um concorrente que também esteja na minha região, é melhor do que um concorrente do mesmo porte em outra região? Você tem alguma recomendação em relação a isso? Vai depender um pouquinho. Acho que depende um pouco da escala de alcance do negócio. Se é um negócio hiperlocal e que não tem alcance nacional, vale mais a pena eu tentar achar um concorrente local também, porque o comportamento do público varia um pouco de região para região, né? Não, Marcos, é um negócio super padronizado, o Brasil afora é tudo igual. Beleza, então vamos olhar para outros concorrentes também em outros lugares, mas via de regra, quanto mais perto de você, melhor, porque pequenas empresas sem lastro de marca vão ter muito mais facilidade de crescer regionalmente do que nacionalmente. E uma vez consolidada dentro de uma determinada região, aí sim ela consegue fazer algum tipo de expansão nacional. Se você não tem lastro em lugar nenhum, como é que você aqui de Brasília vai vender para um cara que mora em Chapecó do Sul? Ele vai ter muitas dúvidas de quem é você, do que você já fez, de que empresas você já atendeu. E essa construção de marca, ela leva um pouquinho de tempo e ela precisa dessa estruturação passo a passo, né? Então, poxa, você atendeu alguma empresa aqui em Brasília, você tem uma rede ali de empresas que conhecem essa empresa que você pode tentar atacar. Então, esse crescimento, ele me parece mais sólido do que um crescimento nacional. Agora, se a tua empresa tem alcance nacional, vocês fazem um atendimento completamente virtual, digital, e vai construindo alguns cases ao longo do tempo, dando presença em outros lugares, aí tem uma outra variável que é relevante, que é a presença em outros estados. E aí dá para tentar fazer um alcance um pouquinho diferente, mas aí você vai conseguir trabalhar na realidade com canais mais escaláveis, que é anúncio na internet, conteúdo na internet, por aí vai que te dar um alcance muito maior. Um debate, cara, um questionamento que eu tenho, inclusive com os meus sócios, a gente leva isso nas mentorias, mas isso ainda não está muito claro para mim. Eu tenho esse debate diretamente com os meus sócios, é uma coisa que eu penso todos os dias e garanto que deve ter mais gente pensando sobre isso. Eu preciso virar criador de conteúdo, postar todos os dias, ter um Instagram gigante com milhões de seguidores, milhões não é exagero, mas alguns milhares ali, eu ter uma certa relevância para o cara olhar meu Instagram e falar, eita, tem peso aqui. Eu preciso deste movimento para vender no online? Você precisa? Não, você não precisa. Você deveria? Você deveria. Vai facilitar muito a sua vida. Cara, a gente tem vários estudos, e a gente já fez alguns testes internos na agência, inclusive, que mostram que quanto mais autoridade você constrói, menor é o teu custo de aquisição. Porque as pessoas se familiarizam mais com a marca, com as pessoas que estão ligadas àquela marca, e por isso tomam decisão com maior velocidade e maior facilidade. Então, construir uma marca em torno de pessoas-chave do negócio é super relevante. E você tem vários casos em torno disso. Você tem a V4 com o Denner, o G4 com o Thales, o Alfredo e o Bruno. Então, esse processo ele gera uma capacidade de escala e uma força de marca baseada em credibilidade e autoridade de pessoas que é muito grande. E o que a gente tem visto do ponto de vista de mercado é que o público tem preferido seguir e confiar mais em pessoas do que em marcas. Então, toda a questão do fortalecimento de influenciadores, de líderes de empresa, o Zuckerberg virou blogueiro, pô. E isso não foi por acaso. Você olha para o que ele era há 5, 10 anos atrás, ele era um branquelo de cabelo raspado e parecia um robô. Lembra dele lá no Senado dando os depoimentos? Era essa a realidade. Agora o cara tem um cabelinho encaracolado, vai surfar nas praias da Itália, sei lá, anda com correntinha. Mudou a figura, porque eles entenderam que para a Meta
E olha o tamanho do que a gente está falando. A Meta é uma marca mega consolidada que, em tese, não precisava disso. Mas entenderam que era estratégico ter essa referência, porque as pessoas seguem mais pessoas do que marcas. Então, Tem o próprio, acho que é o CEO lá, eu não lembro, Mossari, alguma coisa assim, que ele tá sempre aparecendo. é do Instagram. Exato. Da linha do Instagram. Na NVIDIA, o CEO voltou a aparecer, que era um cara que nunca aparecia, de repente ele começa a aparecer em um monte de lugar. Então, isso é um movimento que viabilizou o crescimento de pequenas marcas e que virou agora um elemento-chave de grandes marcas também. Precisa para vender? Não. Ajuda? Muito. E vai gerar ganhos de custo de aquisição, de velocidade de aquisição e tração de negócio, de credibilidade da marca ancorada nas pessoas que estão aparecendo. Mas não necessariamente isso precisa ser uma pessoa só. E não necessariamente precisa ser os sócios, porque às vezes os sócios detestam isso. O grande lance é que quando você tira a figura do sócio e coloca outra figura para fazer isso, você começa a ancorar aquilo ali e isso vira um ativo do colaborador e não da empresa, necessariamente. Então, o Instagram botou o CEO. Se esse CEO sair um dia, isso vai criar uma lacuna. Como é que isso vai ser trabalhado? Eles vão ter um desafio ali. O Instagram é uma marca consolidada, então vai ser menos difícil do que, sei lá, uma histórica. Se um dia o Marcos deixa de ser a figura pública que está ali na frente, não que eu seja um baita blogueiro, nada nesse sentido, mas fica uma vacância que é mais difícil de cobrir, porque nas pequenas empresas o nome da pessoa tende a ser maior do que a marca. Nas grandes empresas, a marca consegue cobrir e fazer um processo de transição mais suave nesse tipo de cenário. Interessante, interessante. E voltando, né, para esse alinhamento de marketing com vendas, falando de aquisição, então é interessante o posicionamento do sócio ou dos sócios, né? É legal ter uma figura humana, isso ajuda na aquisição. E eu queria ver contigo aquele erro de empresas pequenas que para você é comédia, assim, você lembra, você fala, putz, é um erro muito comum no alinhamento comercial, falando do comercial e do marketing para empresas pequenas, um erro muito comum e que a galera não vê acontecendo. Comemorar a quantidade de lead é um ponto que é super comum e cara, assim, eu sou desse mercado e eu acho que isso é uma das coisas que minam o mercado digital. É a agência que celebra a quantidade de lead gerado, né? O lead gerado é o começo da jornada, né? Do ponto de vista da venda propriamente dita. A pessoa entrou na minha loja, vamos pensar aqui no físico, aqui para ficar claro. Uma pessoa que entrou na loja do shopping não é motivo de comemoração. Se ela conversar com o vendedor, talvez tenha começado uma faísca de felicidade ali, porque tem gente que entra e fala, não, tô só olhando, não quero nada. Sim. Até o processo da venda acontecer propriamente dito. Então, um dos pontos que é muito comum é comemorar a quantidade de leads, isso é muito problemático. E do outro lado, é um comportamento que é muito comum e não deveria ser, eu acho que você lida com isso mais do que eu até, que é, a gente entrou num contexto onde gerar lead ficou fácil e o comercial só quer lead bom. Então, acaba que às vezes você gera 1.000, 2.000 leads, o cara trata 50, que foram os melhores qualificados ali, e deixa o resto para trás. Ou ele faz um trabalho de refinamento em cima dos leads que vem do marketing tão porco, para pegar só o que está funcionando, que ele começa a reclamar que está faltando lead dentro da operação, que a operação precisava de mais lead. E isso aqui é um negócio que é fantástico, cara, porque na teoria, então vamos para a teoria. Na teoria, o papel do marketing é qualificar e jogar para o comercial só o que a gente chama de MQL, né? Que é o lead qualificado pelo marketing. Na prática, o que acontece é que o marketing joga tudo quanto é lead para o comercial para dizer que está gerando algum tipo de resultado. E do outro lado, o time de vendas não está tratando todo mundo. Ele trata na base do... Manda uma mensagem de WhatsApp, se respondeu, tá massa. Não tem uma jornada de cadência, algum processo de resgate do lead que não respondeu, ou um processo de colocar esse cara numa trilha de inbound, numa régua de relacionamento para tentar fazer nutrição lá na frente. Nada disso acontece. Ele só quer lead novo todo dia. Ele acaba criando um padrão de comportamento muito pouco efetivo para o negócio como um todo. No final das contas, você tem um empresário que está se botando a corda no pescoço aqui para fazer investimento numa agência para fazer o trabalho de tráfego, botando dinheiro num vendedor para fazer o processo comercial, mas não colhe fruto nenhum disso, não colhe resultado nenhum disso. Porque está todo mundo olhando para o lugar errado. O marketing está olhando para quantos leads estão sendo gerados, o vendedor está olhando para quantas respostas ele teve na primeira mensagem que ele conseguiu gerar ali e na venda que ele está gerando. Só que você está perdendo, sei lá, 80% das suas oportunidades porque você não tem um script decente de abordagem, uma cadência legal para fazer
esse resgate do lead que não respondeu a primeira mensagem, aí você fala disso muito melhor do que eu, inclusive. Mas para mim, esses dois pontos, né, de olhar só para lead de um lado, de querer só o creme de la creme dos leads para atender do lado das vendas, são erros que são muito comuns. E o engraçado disso tudo é que, normalmente, em empresa muito pequena, quem está aqui fazendo esse trabalho preguiçoso do vendedor é o sócio, cara. E isso é muito doido. O sócio reclama da qualidade do lead, mas ele não atende todos os leads. E isso... Que ele mesmo tá pegando para ter, né? Exato. Porque, assim, você sabe disso. Tem muita empresa que o vendedor é um dos sócios, né? Se não for o único sócio do negócio. Equipe comercial, né? Que a gente chama. A gente já pegou, isso na época que a Histórica estava mais no início ali, que a gente pegava empresas um pouco menores, um monte de gente que o cara virava e falava, pô, não tô vendendo nada com vocês, cara. O serviço de vocês não funciona. Vamos olhar para como é que foi o tratamento dos leads? Cara, o cara recebeu 500 leads, ele ligou para 50. Mas e aí? Por que você não falou com ela? Ah, eu mandei uma mensagem e não respondeu. Cara, eu toquei minha vida, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que cuidar da minha empresa. Pô, bacana, então vamos parar por aqui o processo, porque de fato não vai funcionar. Então, esses dois caminhos, ou esses dois indicadores centrais aqui, o focos que são dados para mim, são batata. São problemas que acontecem com muita frequência. E não só em empresa pequena, empresa grande também. Aí eu não posso ficar falando nome de empresa aqui, mas a gente lida com isso quase que diariamente, porque esse gap, de um lado não está preocupado com o resultado comercial do lead, e do outro lado não está preocupado em trabalhar efetivamente 100% da base de lead que chega, isso escala. E aí você vai para operações que tem times de marketing com 5, 10, 15, 20, 30 pessoas, times de venda com 5, 10, 15, 20, 30 pessoas fazendo as mesmas acusações. Pô, eu tô gerando muito lead, não tá vendendo por quê? Pô, vocês geram um monte de lead, mas ninguém responde minha mensagem. Mas e o tratamento disso? Você só quer lead novo todo dia? Você não vai amadurecer esse lead e criar uma taxa de sucesso em cima de resgate de lead, por exemplo? Então, isso é um problema, eu não diria que é só de pequena empresa, não. Mas é um problema que é muito comum. Falando de resgate que você comentou, a gente tem uma boa prática que é... Isso vem do HubSpot, uma pesquisa do HubSpot, ela já até razoavelmente antiga, mas eu ainda acho que é muito válida, que ele fala sobre 7 a 8 pontos de contato. É claro que é uma grande generalização, depende muito de cada negócio, mas para você conseguir uma resposta, né? Uma resposta para você conseguir encaminhar. Então, uma boa prática que a gente tem nessa cadência, nesse acompanhamento é isso. E o resgate que você falou, assim, a gente entra em empresas que tem uma base de cliente pequena, base de cliente ativos. Tente. Se ele quer participar. Faz parte. A Siri também é falante, ela gosta de estar aqui com a gente. Tem uma base de cliente pequena, não tem uma relevância tão grande no digital, só que já teve muitos clientes, não clientes, mas oportunidades que disseram não. Então tem aquele leads ali jogado no lixo, uma base razoavelmente boa, e a gente pegou um cliente que tinha, sei lá, 200 clientes ali jogados no lixo. Ele falou, já disseram não, já esqueceu. E a gente entrou com o processo de resgate. O cara, com um desses, ele fez, acho que ele mandou mensagem para 30% da base, alguma coisa assim. Ele falou, não, vou só testar, já que vocês estão falando. Um lead deu uma venda de R$200 mil para ele. Então, assim, só de resgate, um script muito fácil e uma coisa que ele já estava no lixo, né? Então, a gente acredita muito nisso do olhar para dentro e trabalhar com o que você tem. Acho que o empresário deixa muito dinheiro na mesa, né? A gente vive muito assim. Como a gente está aprendendo marketing ainda, cada vez melhorando, a gente tem que ter outras saídas, né? E outros caminhos. E aí a gente olha muito pro dinheiro que a gente está deixando na mesa. Desde indicação, resgate ou fluxo de cadência, né? Para manter esse acompanhamento, mesmo da pessoa que ainda não disse não, mas ela mandou um talvez. Ou simplesmente um vácuo que a gente recebe muito. O vácuo não é um não, né? A gente fala muito pro cliente. Então, cara, busque o não, mas você é chato. Cara, tu tem que vender. Venda é isso. Então, assim, tem que ficar em cima, tem que estar próximo. O processo de vendas, ele é baseado na insistência, né? Pô. No final das contas, você precisa sensibilizar a pessoa, às vezes pelo amor, às vezes pela dor, né? Até que ela desista de vez e fale não, você ainda tem que tentar. É isso. E é muito perfil também de pessoa, né? Porque você tem, na venda, pelo menos, tem 2 grandes perfis. O perfil transacional e o perfil relacional. E eu entendo que um cara que é um perfil relacional, que gosta de conversar, tem um networking bacana, e faz isso, ficar tomando não, porra, é chato mesmo, né? E é difícil. Acho que é chato pra qualquer um. Então, assim, é adequado você colocar um perfil um pouquinho mais transacional, aquela pessoa mais maluca mesmo, que toma um monte de não, já ajuda o empresário dentro dessa posição. Só que aí, beleza, voltando. Eu sou empresário pequeno,
tenho pouca grana, preciso fazer testes que você falou, vou copiar, vou olhar algum concorrente que atue mais ou menos no meu segmento, atue numa dor que seja parecida do cliente, né? Ok. Produzir conteúdo é interessante, ajuda, mas eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que vender, eu tenho que limpar chão, tenho que cuidar da operação, tenho que fazer um monte de teste. Às vezes eu tô vendendo, tô no comercial. Que dica que você dá para esse tipo de empresário? Por onde ele começa para ele ter resultado o mais rápido possível? Essa é uma pergunta... Assim, se tivesse uma resposta só para isso, se eu soubesse, eu tava milionário. Eu não tava aqui nesse podcast, agora eu tava nas Bahamas, lá continua a praia. Mas... O podcast top, pô. Não tô desvalorizando o podcast. Não tem comparação com as Bahamas. Não estaria aqui em Brasília nesse tempo. Não tem comparação com as Bahamas. Mas, cara, acho que tem duas coisas aqui que é importante a gente falar nesse tipo de cenário. O primeiro é, se você quer crescer, a tua prioridade é vender. Ponto final. Então, qualquer outra coisa que você está fazendo que não olhar para o teu processo de crescimento, que envolve marketing e envolve vendas, é um ponto que te atrapalha no teu processo de crescimento. Quer dizer que você não pode fazer outras coisas? De forma nenhuma. Mas isso precisa ser tua prioridade. Ah, Marcos, mas eu tenho que fazer meu fluxo de caixa. Irmão, faz meia-noite ou atrasa um pouco isso. O pessoal das finanças vai ficar maluco ouvindo essa parte. Mas... dependendo do momento de empresa que você tá, você vai ter que fazer escolhas, porque todo mundo tem 24 horas por dia e precisa escolher onde é que vai alocar tempo e esforço em determinado momento. Então, isso aqui precisa ser uma prioridade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente pode cadenciar esses testes e esses exercícios ao longo do tempo. Eu não preciso fazer tudo de uma vez. Óbvio, se eu vou espaçar mais esses testes, vai levar mais tempo para eu ter algum tipo de resultado. Né? Porque eu estou testando mais devagar, eu não estou botando tanto esforço e tanto empenho aqui quanto eu poderia pôr ou gostaria de pôr, e isso gera um vale de tempo maior. Então, mais concentração e mais esforço gera processo de aprendizado mais rápido, menos concentração e menos esforço gera um aprendizado mais lento. Posto isso, e aí não quero ficar repetitivo, mas se eu tenho poucas opções, eu vou copiar o que está funcionando em outro lugar, ponto final. Não vou pensar em coisa nova. Eu não vou, cara, ficar sentado aqui, devaneando, ou vou falar, pô, tem um livro, e esse livro é realmente muito bom, tá? Eu vou olhar até para a câmera para indicar. O livro Tração, né, o Traction, que ele fala lá de 21 canais de aquisição. O Bullseye. Ele traz a metodologia do Bullseye. Todo lugar que eu falo de aquisição, eu falo desse livro eventualmente, né? Não posso esquecer de falar dele. É um livro super legal, vai te trazer lá vários possíveis canais de aquisição, mas... se você está sem tempo, se você está sem capacidade de investimento, você não tem que ficar explorando novos canais de aquisição para o teu negócio. Você tem que pegar o que você já sabe que está funcionando. E o jeito mais prático de saber o que está funcionando é olhando para o lado, olhando para o seu concorrente ou para alguma referência em outra cidade, como a gente falou aqui já, e replicar, cara. Replica, porque é o que tende a funcionar mais rápido. Tentar fazer coisa nova e coisa diferente é hipótese, é teste. Eu acho que isso pode funcionar. Pode ser que dê super certo? Pode. Mas é uma loteria. Tem agência que a gente já conversou, galera de marketing, profissionais, que defendem muito a tese de marca e de posicionamento exatamente nessa pergunta e vão o oposto do que você disse. Assim, você está dizendo, pô, não, vamos ver testa canal e vamos para aquisição. E talvez nem tanto para o conteúdo, nem tanto para a marca, nem tanto para o posicionamento, para a criação, por exemplo, de conteúdo e até esperar alguma coisa viralizar. E tem gente que defende justamente essa tese. Defende justamente essa visão de que não, vamos ter uma marca legal, vamos começar a criar conteúdo. Qual que é a tua opinião em relação a esse posicionamento? Por que você discorda dele? Por que você acha que não Olha, eu tive essa conversa hoje. Não vou falar com quem, porque aqui de Brasília a turma conhece. Eu sou muito pragmático em relação a isso. Eu acredito muito em branding. Eu acho que é fundamental para qualquer empresa que quer ser longeva e quer gerar um crescimento estruturado de médio e longo prazo, tá? Mas empresas novas, empresas pequenas, que ainda estão, cara, vendendo a janta para pagar... vendendo almoço para pagar a janta, não é a janta para pagar o almoço. Não é o momento de investir em marca. Aqui o que a gente precisa é de um produto ou um serviço forte e a gente precisa encontrar nosso canal de aquisição vencedor. Ponto. O primeiro grande desafio de uma empresa não é um posicionamento maneiro.
Não se constrói autoridade do dia para a noite. Não se constrói relevância do dia para a noite. A não ser que você já seja uma figura pública muito relevante, já tenha uma rede de relacionamento muito estruturada. Se você vai construir isso do zero, cara, leva tempo. Leva tempo e leva dinheiro. As duas coisas, se a gente não tem essas duas coisas nesse momento, não é para cá que a gente deveria estar olhando. Tá? Branding, marca forte, ajuda a vender mais? Sem sombra de dúvidas. Né? A turma já vem falando do termo brand performance, que é a junção de branding com performance e como isso alavanca. Eu mesmo falei, pô, uma marca forte reduz o custo de aquisição, reduz o tempo de decisão por uma compra de um produto ou serviço. Quanto maior o ticket médio, maior o custo, o preço que você coloca no teu produto, mais relevante é ter marca. Mas, num primeiro momento de uma empresa, discutir branding é queimar grana sem ter resultado prático na última linha. Para a gente limpar um pouco as palavras e por um público que não seja tão técnico e não conheça muito a diferença de branding, de posicionamento, de marketing, dá uma limpada nesses conceitos só para o público entender. Tá, eu vou começar falando aos queridos que postam que branding e marketing são coisas diferentes. Não são, tá? Só pra gente ficar na mesma página, porque tá na moda esse post agora. Branding versus marketing. Marketing, vamos começar por marketing. Marketing é a ciência responsável por 4 grandes matérias dentro de uma Coloca empresa. as vendas aí no meio também, porque eu já vi. Vamos lá. Calma aí. A gente vai chegar aí. Quais são os grandes papéis do marketing? Criar uma história forte de marca, gerar crescimento, gerar novas capacidades de aquisição e gerar novas experiências ou trazer tecnologia para dentro de produtos ou serviços. Por que isso aqui está aqui dentro? É porque marketing tem que olhar para produto? Não, porque marketing está olhando para o mercado e vê novas oportunidades. Isso aqui vem de um estudo da Deloitte, tá? Que pesquisou, foi atrás de vários CMOs para trazer ali qual que era a percepção deles de marketing. Eu acho isso aqui uma estrutura muito coesa. Olhando para isso, a gente está olhando, e aí eu vou pegar 2 elementos principais. Criar uma história forte de marca e gerar crescimento de negócio. História, posicionamento, é como é que a minha marca se comporta, é qual que é a promessa de valor que eu levo para o mercado, é como é que a minha marca faz intervenções em eventos, num ponto de venda, no conteúdo que ela produz para criar vínculo com a minha base, com a minha audiência. E crescimento é como é que eu faço para entrar mais oportunidade de venda para dentro da operação. Não é como é que eu vendo necessariamente, né? É como é que eu gero novas oportunidades de venda. Tem uma nova vertente no mercado que está criando uma diretoria de receita, né? Que é o CRO, o Chief Revenue Office. E qual que é o papel deles? Aí sim, estruturar como é que eu aumento a geração de receita do meu negócio. E aí, além de marketing, dessa estrutura que eu já falei aqui, entra sucesso do cliente, porque trabalha retenção, e entra vendas, porque trabalha o fechamento de fato, que é onde a venda acontece e o dinheiro começa a entrar. Essa estrutura é uma estrutura muito complexa, mas ela traz uma lente muito importante, porque por muito tempo a gente separava marketing de vendas. E quando você cria esses silos funcionais isolados, começa a ter aqueles problemas que eu falei. Do marketing fala, pô, eu estou gerando lead. E vendas fala, pô, mas esse lead aqui não tá rolando. Quando você bota isso dentro de uma mesma estrutura e um mesmo lugar é cobrado pelas duas coisas, o jogo muda. Porque, pô, o lead está ruim por quê? O que está acontecendo? O lead está ruim mesmo? Como é que está o tratamento desse lead? Não, a gente está botando cadência, a gente tenta resgatar, a gente faz tudo. Mesmo assim não está dando certo. Opa, então peraí, marketing, vamos resolver aqui porque o lead está chegando desqualificado, essa qualificação que a gente está fazendo não está redonda. São poucos os lugares que já conseguiram amadurecer isso, mas eu estava até lendo um estudo, eu não vou saber a fonte agora, depois eu posso pegar para colocar no link aí do podcast, mas que fala que a profissão que mais cresceu no Brasil em 2024 foi a de revenue. São áreas de revenue que estão olhando ali ou para o que eles chamam de RevOps, né, que olha para indicadores e dados para cobrar esses times em relação a resultado, quanto olha também para o sucesso do negócio como um todo em termos de geração de receita. Então eu não tenho uma ideia aqui, com base no que você falou, que eu tenho que fazer. Bacana. Então, tá, a gente deu essa limpada de contexto, então só para voltar... Eu só esqueci de falar de branding, perdão. Ah, sim. Deixa eu só voltar aqui. Branding... Ah, é verdade. Você falou só eu falei da parte de gerar crescimento. E aí, além da questão do crescimento, eu tenho o storytelling de marca, que está dentro do marketing, mas tem um papel de gerar autoridade, reconhecimento e de criar talvez uma comunidade em torno da marca. Nem toda marca precisa disso, mas muitas precisam de uma comunidade para gerar recompra, para ser um promotor, ajudar a gente a vender mais e tudo mais.
O branding, ele não é só a identidade visual, como muita gente vende por aí. Ah, vamos fazer um projeto de branding. Aí você vai ver, é só um projeto de fazer uma marca nova ali visualmente falando. Mas quando você fala de branding propriamente dito, você está olhando para posicionamento verbal da marca, para posicionamento visual da marca, para posicionamento em termos de experiência de marca. Como é que vai ser o atendimento? Como é que vai ser o atendimento das pessoas que chegam aqui no Softown, por exemplo, que é onde a gente está gravando o podcast? Pô, é um atendimento mais cool, mais despojado, é uma coisa mais formal? Porque isso tudo remete à experiência que a marca proporciona. E mais importante do que falar que você é uma marca assim ou assado, é você ser essa marca. É você trazer evidências dessa experiência. Então, poxa, por muito tempo, e aí talvez esse posicionamento ele esteja caindo por terra de certa forma, a Apple era reconhecida por pensar diferente, por trazer novos elementos para o mercado. Então, quando a Apple aparece com o celular, o iPhone, sem teclado, cara, isso era inimaginável, não era um negócio esperado na forma como ela entregou. Quando ela apresenta um MacBook Air dentro do envelope, isso é completamente disruptivo. Quando ela tenta apresentar lá o óculos, que foi um puta flop, mas é uma tentativa de manter esse posicionamento. Quando você entra numa loja da Apple e você tem uma experiência completamente diferente de poder pegar o produto, hoje muita gente replicou, mas ela foi precursora nisso, né? De pegar o produto, de ter um auditório ali para ter palestras sobre como usar o produto ou o software. Ela estava pensando diferente. Então, isso são entregas de branding, né? Lógico, atreladas a objetivos estratégicos do negócio. Eu preciso que a pessoa aprenda a usar melhor uma App Store. Eu preciso que a pessoa aprenda a usar melhor o Apple Music, por exemplo, ou a Apple TV. Tem um objetivo estratégico por trás, mas a forma de entrega ela é muito afetada pelo branding. E hoje a gente vem amadurecendo no mercado formas de mensurar o impacto do branding no negócio. Olhando para quantas vezes aquele cliente que foi impactado por uma ação de branding está voltando, olhando para as minhas taxas de conversão quando eu faço uma ação de branding ou quando eu não faço essa ação, olhando para o custo de aquisição de um lead que foi impactado por uma ação de branding ou outros que não foram. Então, hoje o desafio está aí, porque o branding por muito tempo foi um negócio muito etéreo. E hoje, com tanto dado, com tanta coisa que a gente consegue mapear, está mais fácil conseguir tangibilizar o impacto que o branding está gerando nos negócios. E de fato ele faz sentido, mas é uma estrutura cara. Trabalhar branding quando você está começando, se você não tem muita noção do que é branding, se você é uma pessoa super analítica, técnica no teu negócio, ela vai te gerar um custo financeiro que não se justifica nesse momento, sabe? Você vai estar deixando de investir em patrocinar um evento que pode ser estratégico para sua empresa, você vai deixar de investir em anúncios na internet que talvez pode ser relevante para sua empresa, você vai deixar de investir em um SDR para ficar fazendo ligação, que pode ser o caminho de aquisição da tua empresa, para fazer um projeto de branding robusto. Acho que o timing para mim é que é sensível aqui. O único questionamento que eu tenho para você, Marco, eu entendo, concordo com a maioria, só que quando a gente olha o comportamento de compra do usuário, e eu falo muito, vou falar de mim, sendo impactado, por exemplo, talvez seja um perfil muito meu, e por isso que talvez eu tenha muito essa dúvida, né? Já te fiz essa pergunta, mas faço aqui de novo para talvez que a sua resposta me esclareça mais, não sei. Mas eu tenho um comportamento de compra que eu tô no Instagram, sou impactado por um anúncio. Eu, pelo menos, sou um comprador que gosta de pesquisar, gosta de olhar. Então eu vou entrar, eu vou olhar o Instagram, vou procurar... Se eu percebo que tá tudo muito pobre no sentido de tem poucos posts, não tem tantos seguidores, talvez eu olhe um Reclame Aqui, talvez eu vou olhar o histórico. A confiança que aquele post, por mais que eu goste do produto, eu goste do preço, eu boto fé em comprar, é aquilo. Acho que pra mim, essa relevância em termos de autoridade, ela vai ser um peso tão grande que talvez eu deixe de comprar. E você falou que não... Claro, e você falou, isso ajuda. A autoridade, ela ajuda. Mas, mesmo assim, as pessoas compram, você acredita que eu posso... Se eu tiver que fazer uma escolha, eu tenho pouco dinheiro entre marca e conversão direto. Eu ainda assim vou para conversão, não preciso, neste momento, tocar e eu consigo sim vender? É uma ótima pergunta, cara. Tem um livro... Você entendeu? Deu para entender a minha pergunta? Entendi. Tem um livro muito bom chamado Cruzando o Abismo. Eu não sei se ele existe em português. Em inglês ele é Crossing the Chasm. Esse livro ele é brilhante, ele trata exatamente disso. Que é o seguinte, você tem uma primeira camada de consumidores que é conhecida como os inovadores. Que, cara, eles estão a fim de testar o que você está prometendo.
Então, tem uma camada de clientes que vai te comprar pela promessa que você faz, não pela tua marca, não pelo teu posicionamento ou qualquer coisa nesse sentido, é pela proposta de valor. Então, sei lá, aquela mochilinha anti-furto, não funciona. Eu comprei, foi um puta erro. Porque eu sou um desses, eu vejo as coisas e falo, cara, eu vou testar, tá? Você foi furtado? Não, mas ele fala, você não vai ver o zíper, vai ficar tudo invisível. Não fica invisível o zíper, dá pra ver o zíper. Não foi anti-furto, não, fui roubado com ela. Não fui roubado, não. Mas tem um público que aceita isso. Tem um outro público que, uma vez que você vê que tem gente comprando, vai comprar. Tem um outro público, que é mais conservador, que precisa dessa confirmação de ter uma marca mais presente, mais viva, mais robusta, para legitimar a existência daquele negócio e fazer a compra acontecer. E tem gente que só vai comprar depois que todo mundo comprou. Então, vou te dar um exemplo claro. BYD entrou no Brasil. Cara, quando a BYD entrou no Brasil, não tinha um trabalho violentíssimo de marca. Eles tinham, lógico, algumas campanhas que eles fizeram investimentos, mas quem comprou primeiro, comprou na louca. Funciona ou não funciona? Pô, é carro elétrico barato, irmão, vou comprar. E comprou. Teve gente que, depois que entrou a marca entrou aqui e começou a ver carros na rua, falou, não, beleza, tem gente andando com isso, tá funcionando, eu vou comprar. Tem gente que não comprou até hoje. Falou, cara, carro chinês, não sei, tô na dúvida. Elétrico, hein? Elétrico chinês, tô na dúvida. E não compra, tem capacidade de comprar, tem interesse no carro elétrico, mas não compra por algum tipo de barreira e vai continuar com essa barreira. Então, o que a gente tem que entender aqui, e talvez isso seja uma outra variação no tal do ICP, do perfil ideal de cliente, que é, dependendo do meu momento de negócio, eu tenho ICPs diferentes mesmo, sabe? Às vezes, se eu vendo uma solução consultiva e eu preciso fazer as minhas primeiras vendas, eu vou vender para empresas pequenas também, que talvez não tenham uma capacidade financeira tão grande, eu vou topar baixar um pouco o meu preço para eu fazer o primeiro giro e criar lastro para ter um portfólio de marcas que eu já atendi para vender para empresas um pouco maiores. Porque em B2B, principalmente, as empresas que você atendeu te legitimam para a empresa que está te avaliando. Né? Então, e foi um processo que, por exemplo, a gente fez. Lá na Histórica, quando a gente estava começando, a gente ia atender a Transamérica Brasília de graça. E assim, a Transamérica Rádio, ela é gigante, tem muito dinheiro, mas as franquias locais, elas não têm essa grana. Então, pô, para eles terem uma agência de digital, foi um ganho violento, mas eles não tinham dinheiro para pagar. Tanto que quando a gente tentou fazer a migração, falou, pô, galera, ficou um ano atendendo eles de graça. Falei, gente, agora a gente vai precisar, né, renovar aqui de uma forma remunerada. A gente pediu um valor super irrisório. E o diretor falou, Marcos, eu não dou conta, cara. Obrigado. E a pergunta era ótima. Eu sou uma agência de marketing digital, eu fazia campanhas digitais para eles, eles me pagavam em anúncio no rádio da Histórica. Era incrível. Mas é isso, cara. Acho que vencer essa primeira barreira tem mais a ver com entender para quem que você está vendendo nesse primeiro momento, que não é o conservador, o cara que só contrata empresas que ele vê que já estão super estabelecidas, e sim o cara que está a fim de testar coisas novas, para depois você fazer esse rompimento. Tem uma relação de volume você falou sobre perfis diferentes de consumo, né? Desde o cara que inova mais e dentro do cara que é o mais conservador, ele vai só depois que todo mundo tiver falar, porra, eu vou ter que comprar mesmo. Vou comprar o carro elétrico porque agora já era, o combustível não existe mais. O cara vai até o final, né? Na ideia dele. Existe desses níveis de consumidor, existe um nível de uma relação de volume, ou seja, os mais inovadores, eles são menores, os mais conservadores são maiores, como é que... Você já viu aquela curva estatística que você tem lá? Gauss, o centro, normal. exatamente, você tem os desvios padrões, nos cantos dos desvios padrão. Pra quem não sabe, é uma curva assim. Bota aí, curva normal, vocês vão achar. Exatamente. Então, o primeiro desvio padrão são os inovadores, o primeiro corte pós-desvio padrão aqui e a média são os que topam comprar uma vez que o produto está minimamente validado. Depois tem a turma um pouquinho mais conservadora e os malucos que só Essa vão curva aí comprar. é quase o Pareto, né? Ela explica... É uma Pareto. 20% está nas pontas, 80% está no meio. Então, assim, você tem que vencer esses primeiros 20%. Que é a turma que vai comprar de você e que vai te ajudar a refinar o produto, vai te ajudar a refinar o serviço e vai depois a testar a tua qualidade, vai te indicar para outras pessoas. Então, por isso que o começo é difícil, de fato. Porque você não é ninguém. Você não é ninguém tentando convencer alguém a te dar dinheiro para você entregar alguma coisa. É muito difícil tirar, ainda mais no cenário atual que estamos, tirar dinheiro das pessoas é muito difícil. E quando você não tem credibilidade para justificar esse dinheiro sendo pago a você, você tem que ir por outros caminhos. Né? E
E aí é que entra essa questão de um bom processo comercial, de uma presença digital mínima ali, que pelo menos esteja documentando o que você está fazendo. Tem os caras que eu gosto muito, eu tenho que procurar todas essas referências depois para passar para vocês. É o cara que ele criou uma lojinha no Mercado Livre, e o cara vende sachê de ketchup, maionese, azeite, sal e um monte de outras coisinhas lá. E a rede social dele não é exposição de produto, cara. É ele mostrando o rala de montar uma loja no Mercado Livre. Caraca. Tem post do cara que olha, mudaram o ponto de... O mercado, a Shopee parou de fazer coleta aqui na nossa fábrica, no nosso depósito. Agora a gente tem que ir até a Shopee para fazer entrega. Pô, mó trampo, vamos comigo. Aí ele grava ele indo lá fazer entrega. Tá documentando. É o suprassumo do branding? Não, mas, cara, ele tá ali documentando, tá criando uma presença, tem gente engajando e gostando de ver essa jornada, e ele vai colher frutos disso fatalmente lá na frente. E aí talvez botando uma estratégia mais robusta, criando um processo de branding mais redondo, quando ele tiver com grana para isso. Pô, bem legal. Diante desse cenário, cara, que você tem várias opções, acho que você deu um caminho claro aqui de, cara, se eu não tenho muito dinheiro, eu tenho que ir pra conversão. Aí o negócio é achar o canal, né? Que aí você tem o bullseye lá, bullseye é alvo, né, gente? Em inglês é como se fosse o alvo, e aí você tem várias opções até você achar o centro, né? Então tem, não sei se são 14, eu não lembro quantos canais que ele tava lá. 20... Não, eu errei feio, então. Ou 23. É uma cacetada. Então assim, eu tenho um monte de guru, eu tenho 20 e tantos canais para poder escolher, pouco dinheiro. Tá, a gente falou do erro mais comum, mas qual foi o maior erro que você viu, assim, que talvez, por curiosidade, que você talvez fuja até do comum, mas que você lembra e fala, cara, que erro feio. Não, talvez que uma esse empresa... é muito comum. Esse é muito comum. Pode ser também, mas que você falou, não, é um erro muito feio. O empresário ou os tomadores de decisão de marketing acharem que o consumidor pensa como eles pensam. Então é escolher canal de aquisição com base em gosto pessoal, escolher estratégia criativa de anúncio ou do produto com base em opiniões próprias, ao invés de entender que, cara, a gente vende para outras pessoas. Lembra, só te interromper um pouquinho, a gente tava numa mentoria, gente, e aí eu falei assim, não, tá tendo uma trend, Marcão, a galera pegando balde de água e jogando, aí o Marcão falando, se você for fazer, eu vou jogar em você o balde de água. Eu faço com o maior prazer, cara. A proposta segue valendo. Eu já entendi, o jeito dele se comunicar é esse, eu falei, não, ok, não vou fazer mais não. Porque é isso, assim, acho que às vezes a gente se encanta e fala, nossa, que negócio legal. Mas você não compra o seu produto, você vende ele, cara. Você vende ele para pessoas que são diferentes de você. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Então, poxa, eu adoro ir em palestra. Eu acho que eu preciso fazer palestra para vender meu produto ou meu serviço. Será? O seu cliente gosta de ir para palestra? O seu cliente, quando ele compra o que você vende, seu consumidor, ele está indo para palestra para comprar? Porque se ele não tiver, não é porque você gosta que você vai fazer. Nossa, eu vi um anúncio, um post super legal do balde na água. Adorei aquilo ali. Mas, cara, sua venda é B2B para empresário. O cara tá vendo o Thiago Nigro falar da alta do dólar. E aí tu vai cortar a jornada do cara com você levando uma baldada de água na cabeça. Será que é isso? Pode até ser que funcione, tá? Não tô falando que tudo que a gente acha legal não se conecta com o nosso consumidor. Agora, a gente precisa entender do nosso cliente. A gente precisa entender para quem é que a gente vende. A gente precisa definir esse perfil ideal de cliente, que é um dos exercícios que vocês fazem aí no processo comercial. E a gente faz aqui no marketing também. Para a gente entender o que é relevante para essa turma. Para a gente entender como é que essa turma se comunica, como é que ela quer ser vista, como é que ela quer ser reconhecida e tratada, para a gente dar o trato que ela quer. Uma frase que resume muito isso, assim, do lado da venda, Marcão, a gente fala muito de rapport, né? Quem não conhece é uma técnica famosíssima dentro de venda, que no final das contas é a empatia, a conexão com o cliente. E muita gente virou uma máxima, né, no mercado, e quando a gente entra em treinamentos comerciais, a gente sempre quebra essa máxima, que é, eu atendo a pessoa como eu gostaria de ser atendido. E para mim essa é uma grandíssima falácia. Por quê? Como você gostaria de ser atendido, não precisa ser necessariamente igual a o que o seu cliente gostaria de ser atendido. Então, às vezes você gosta de um atendimento fofo, um atendimento quase psicológico, aquelas pessoas que conversam, vai falar, vamos supor um atendimento de loja, né? Então a pessoa entra, começa a bater papo e tal, e às vezes você gosta de ser atendido assim. E aí, às vezes a pessoa vai lá, é uma pessoa muito mais objetiva, ela tá com pressa, aí fala, não, corta, vai ser, nossa, pessoa grossa, né? E aí não é assim, você tem que começar a entender que
o atendimento ao cliente, por exemplo, até dentro de uma venda, não é atender como você gostaria de ser atendido, é atender como a pessoa gostaria de ser atendida. Então é muito o entendimento sobre a pessoa, eu entender o perfil dela, e aí tem várias formas de a gente analisar isso, via DISC, enfim, tem várias técnicas diferentes, mas se a pessoa é mais objetiva, eu vou ser mais objetivo. Se a pessoa é mais fofinha, talvez eu possa ser um pouquinho mais fofinho, mais... puxar um bolinho, um café para poder trocar, bater um pouquinho mais de papo, né? Então ser esse camaleão, dançar a música, né? Dançar conforme a música, né? E se reflete muito no marketing, pelo que você está comentando também. Muito, muito. Sobre esse ponto, para mim, acho que a única variável que precisa ser levada em consideração, além do cliente, é a discussão de escala do negócio. Porque aí entra uma questão que é não só o que o cliente como o cliente gostaria de ser atendido, mas é como o cliente precisa ser atendido. E tem uma diferençazinha. Porque, eu gostaria de ser super bem atendido em todos os lugares. Mas, se eu ligar na Latam, o que eu quero é velocidade. E o que eu preciso é velocidade. Então, entender essa variável, ela é um fator-chave. O gostaria é diferente do que precisa. E muitas vezes o precisa é mais eficiente, mais rápido, menos custoso para a empresa. Então, achar esse ponto ótimo aí é o mais estratégico, sacou? Perfeito, perfeito. Cara, acho que uma dúvida aqui, final, para a gente começar a ir pro fechamento aqui, hoje se fala muito de IA, né? E a IA está impactando muito em todos os mercados. No marketing eu já sei, por estar tocando um pouco mais disso, comercial com certeza, e eu queria entender a sua opinião, como é que tá nisso, tanto nessa relação marketing barra vendas, como é que tá esse contexto? Isso é só um modismo? É mais uma tendencinha que estão falando por aí, isso vai passar? Isso veio de fato para ficar? E quais são os impactos disso nessa relação marketing-vendas? Como é que tá esse contexto para você? Não veio para ficar. Não veio para ficar, tô bem. Não é um modismo. Veio para ficar e vai transformar cada vez mais a forma de trabalho das pessoas e a integração não só entre marketing e vendas, mas dentro da organização toda. Eu até compartilhei um stories esses dias de uma pesquisa que saiu lá no Statista, que fala que aqui no Brasil, 2 de cada 3 gestores evitam contratar pessoas que não têm experiência com inteligência artificial. Já está assim. Caraca. Né? E a minha grande leitura é que a inteligência artificial hoje, ela é, primeiro, um acelerador de processo. A gente consegue fazer muita coisa com ela, mas ela ainda precisa de muita orientação. E eu não acho que isso vai mudar tanto, porque ela precisa de contexto, ela precisa de algumas questões emocionais humanas ainda que são importantes. Talvez isso amadureça com o tempo, mas acho que ainda demora um pouco. E isso faz com que, cada vez mais, esse profissional que já trabalhou com inteligência artificial de certa forma, ele se valoriza. Né? Então, dentro do nosso time lá dentro, a gente hoje faz um esforço gigante para as pessoas aderirem à inteligência artificial, porque hoje, no meu contexto, eu não acho que a gente vai substituir pessoas por IA. Mas a gente vai substituir pessoas que não aderirem à IA por pessoas que estão usando. Tá? Talvez, no médio prazo, isso faça com que eu não cresça meu time mais do que eu tenho hoje, porque vai aumentar minha capacidade de atendimento fatalmente. Mas eu ainda preciso de uma pessoa que consiga orientar bem a IA e validar os produtos que ela gera. Eu não consigo simplesmente apertar um botão e sai já o output de uma campanha inteira. Isso não funciona. E como a comunicação ela parte da discussão de relações humanas, no final das contas, é muito difícil a IA conseguir substituir integralmente o processo. Mas ela tem substituído, sim, uma série de coisas e acelerado, principalmente coisas mais operacionais, tarefas mais recorrentes, e acelerando processos criativos com muita eficiência. Isso a gente tem visto assim, de forma absurda na nossa rotina ali dentro. Sei lá, tem campanha nossa que a gente tem que montar por semana 200 criativos, por exemplo. Cara, coisa que eu precisava de 6 pessoas para rodar, eu rodo com 2, 3 hoje. Né? A gente acaba que, como agência, a gente tem uma flexibilidade de quantidade de pessoas dentro do time muito grande. Então, a gente aumenta o time para determinados projetos e reduz. E a gente está vendo isso acontecer. Tá? Então, eu falei que não vai substituir as pessoas, mas está reduzindo um pouquinho o nosso quadro, nossa necessidade de pessoas, sim. Para fins de vendas, eu vejo isso caminhando de um jeito muito similar. Né? Você já tem bots muito inteligentes e eficientes para fins de primeiro contato,
e qualificação do lead. A gente está testando algumas agências de pré-venda. Estamos num trabalho ali de tentativa, educando a IA, né, com os nossos scripts para ela qualificar. Estamos fazendo alguns testes, ainda não começou, mas é bem interessante. E assim, é bizarro, é bizarro. Tem uma... Isso eu posso falar, Slimfit, depois faz o cadastro no site pra você ver. É maluco. O bot funciona como uma pessoa. E é brilhante, assim, foi muito bem feito aquilo ali. E isso resolve um problema muito importante entre marketing e vendas, que é o tal do lead time, né? No momento que o cara converte numa campanha para o momento que ele é abordado, comercialmente falando. Se o WhatsApp é o veículo de abordagem, um IA consegue resolver muito bem isso em um período muito curto. E já tem muito dado que fala, cara, o lead time ideal é os primeiros 5 minutos. Cara, preencher o formulário, ele tem que ser abordado. Porque ele lembra, ele não esqueceu que ele preencheu o formulário em 5 minutos. Ele ainda está com a dor latente na cabeça dele, o que levou ele a preencher aquele formulário. Então isso tudo ajuda no processo de trabalho desse lead para a venda propriamente dita. Então, para mim, a IA ainda vai mexer muito nos dois lados da moeda. Não acho que substitui integralmente as pessoas, mas aumenta muito a produtividade de um mesmo grupo de pessoas. Então as pessoas passam a conseguir fazer mais com menos tempo. Cara, esse ponto que você falou do lead time é de o tempo que eu preciso atender a pessoa, né, quando ela faz um cadastro, cara, é tão importante. A gente bate tanto nesse ponto, é uma métrica tão difícil, assim, porque as pessoas não olham e é tão relevante. A gente vai fazer um evento semana que vem, por exemplo, tava orçando o coffee break, joguei para algumas pessoas lá na mensagem, um dos primeiros que respondeu, que eu tava com alguns poucos contatos, os contatos que eu tinha estão viajando, não podem me atender, consegui um contato novo, o cara me respondeu rapidão. Os outros me demoraram, estão me mandando mensagem, e aí, eu nem respondi eles ainda, mas fui com o primeiro que atendeu, né? Então, hoje você já tem, há muito tempo, você tem soluções bem simples de automação, você enviar uma mensagem, nem que seja um robozinho mais burrinho falando, olha, não tem ninguém aqui, isso já ajuda, mas com a IA, você já começar um atendimento, porra, facilita demais, né? Muito, muito. Para a última pergunta, então, pra gente poder encerrar, Marcão, cara, se em 1 minuto, cara, se você tiver uma dica para uma empresa pequena de serviço que tá precisando conciliar o marketing com o comercial dela. Você fala, cara, tem pouco dinheiro, tem pouco tempo, o empresário é super ocupado, ele tem um tiro ali. Se você pudesse dar um plano falando, cara, faz isso, faz isso, faz isso. É um teste inicial, claro que é um teste, não precisa ser por só conta e risco, mas acho que é um teste legal que você acredita que tem uma possibilidade de ter um sucesso, uma probabilidade boa de ter um sucesso. Tá. A gente falou de muita coisa legal aqui, mas e eu peço desculpa por ser repetitivo, mas para mim a primeira questão é: entenda o que os seus concorrentes estão fazendo e replique do ponto de vista de aquisição. Não tem outro caminho. Você não tem grana, você não pode errar tanto agora, faz o que já está funcionando. Isso para aquisição, é isso que você tem que fazer. Não inventa roda. Você não é o próximo Zuckerberg. Estatisticamente, você não é o próximo Zuckerberg, você não é o próximo Steve Jobs. Você é um empreendedor, dentre vários outros, com um desafio que praticamente todo mundo enfrenta, que é, cara, como é que eu faço o meu primeiro giro? Como é que eu gero as minhas primeiras vendas de forma estruturada? Então, isso aqui, para mim, é um ponto de partida importantíssimo. O segundo ponto é: se envolva ao máximo no tratamento desses primeiros leads. Se envolva ao máximo no processo comercial da sua empresa. Tem gente que acha que vender é tarefa secundária. Coloca isso no segundo ou no terceiro patamar dentro de grau de prioridade da empresa. Delega a venda muito fácil. É óbvio, se você é uma empresa de varejo, é uma outra coisa. Mas se você é uma empresa de serviço, a venda é um processo muito importante da empresa. Porque vira um processo de discurso, de convencimento, de validação muito rico. Então, para mim, o empresário que está comprometido com o crescimento da empresa precisa se envolver nesse primeiro momento com o processo comercial para entender objeções, para entender até onde o cliente está disposto a ir em termos de preço, para entender quais são as grandes dores que esse cliente tem e que precisam ser tratados dentro da jornada, porque prestar serviço não é só sobre entregar o serviço feito, mas é entregar uma experiência redonda que atenda aquelas grandes expectativas que o cliente tinha desde a partida. E eu demorei muito a aprender isso. A gente foi uma agência muito eficiente lá atrás do ponto de vista de fazer o que estava sendo esperado, mas muito ruim do ponto de vista de trazer o cliente para a experiência que ele esperava ter. E a gente aprendeu isso a duras penas, e hoje em dia a gente se preocupa muito com isso. Então,
acho que esses elementos para mim são centrais. Copia o que está funcionando do ponto de vista de aquisição, se envolva com o processo comercial no começo da tua operação. Essas duas coisas vão ajudar você a dar o próximo passo do ponto de vista de crescimento dentro da empresa. E eu acho que o último ponto que eu colocaria aqui é documente as coisas para você não ter que fazer isso depois. Então, na medida em que você vai entendendo, poxa, essas objeções aqui existem e eu tenho que tratar, documenta. Poxa, esses argumentos aqui são matadores e normalmente funcionam muito bem. Documenta. Poxa, quando a empresa é do setor alimentício ou vendo muito mais fácil, documenta. Porque quando você tiver que, de fato, escalar teu time, essas coisas já estão registradas, não estão na tua cabeça. Eu acho que esse processo de aprendizado e documentação, ele é esquecido por quase todo mundo. E aí depois você tem que fazer um baita esforço para conseguir organizar a casa. Quando você vai contratar o seu primeiro vendedor ou desenhar seu primeiro processo. E aí, sei lá, contratou alguém em Crateia para fazer. Você não vai lembrar de falar tudo que você aprendeu ao longo da tua jornada. Se você tiver isso anotado e você for contratar alguém para te ajudar a mapear esses processos, o resultado do projeto fica muito mais rico e interessante para a empresa como um todo. Muito bacana. Pô, obrigado, Marcão. Valeu pelo papo. Obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Se a galera quiser te achar, saber um pouco mais sobre a história, saber um pouco mais sobre você, onde a galera te acha, como é que faz? Tô lá no Instagram, @CunhaMarcos, no LinkedIn também, o link é Cunha Marcos também, o meu nome é Marcos Cunha. Acho que são os dois canais mais fáceis de me encontrar, e o site da empresa, histórica.ag. Tamo aí, obrigado pelo convite. Eu adoro conversar, então sempre que quiser chamar para falar de marketing, pode chamar, tamo Bora. aí. E é isso, sucesso pro podcast, vida longa ao EKTcast. Vamos nessa. Certeza que vai ser um programa muito rico aqui, de muito debate legal. Obrigado, acho que foi uma boa primeira experiência. Você que está ouvindo a gente, segura aí, aperta aí nos sininhos, nas inscrições, para a gente poder, você poder acompanhar, e com certeza vão sair novos episódios bem legais aí pela frente. Obrigado mais uma vez e bora nessa. Valeu, cara.